Fala, investidor! Tudo bom com você? Bem-vindo à Masterclass Investidor Raiz. Nessa aula eu vou te entregar o exato passo a passo para você investir da forma mais fácil, segura e rentável possível. Então, se você está perdido aí com seus investimentos, está perdendo dinheiro na bolsa ou não sabe por onde começar, está com dinheiro ali parado na poupança, esse conteúdo é para você. Dentro dessa aula, eu vou te ensinar a estratégia de investimentos vencedora utilizada pelos maiores investidores do Brasil e do mundo, a mesma que eu utilizo faz 7 anos, e também vou te entregar uma carteira de investimentos montada. Basta você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para render. Antes de entrar aqui no conteúdo, eu gostaria de te parabenizar por você ter se inscrito para receber essa aula, essa Masterclass. Isso é um sinal que você está assim preocupado com o seu futuro, em ter um futuro melhor, em ter um futuro de abundância financeira. Então, estou muito feliz de você ter se cadastrado e tenho certeza que você executando o que eu vou te ensinar hoje, você com certeza vai ter ótimos resultados através dos investimentos. Bom, antes de entrar aqui nesse conteúdo, eu tenho um aviso extremamente importante. Talvez você esteja me acompanhando aqui, tenha feito o cadastro, caído já na página direto com a aula. Porém, se você quiser acompanhar essa aula, assistir depois novamente essa Masterclass, você também recebeu esse conteúdo no seu e-mail. Basta você conferir ou na caixa de entrada, ou talvez tenha caído no spam, ou talvez caiu até mesmo na lixeira. Você vai fazer uma busca por curso Buy and Hold, tá? Esse é o assunto do e-mail. Dentro desse e-mail você vai receber o link para você poder assistir essa aula quando você quiser. Além disso, você também vai receber um link de um vídeo onde eu mostro como fazer a compra de ações pela Clear Corretora. Caso você queira utilizar outra corretora para investir, não tem problema, mas eu sei que muitas vezes quem vai começar a investir está meio perdido, qual que é o passo a passo para abrir uma conta, para poder fazer os primeiros investimentos. Então também estou liberando esse conteúdo para você lá nesse e-mail, e ainda você vai receber uma planilha onde você vai fazer a gestão da sua carteira de investimentos através dessa planilha. É a mesma planilha que eu vou mostrar aqui na aula como funciona. Então tudo que você precisa para você investir vai estar dentro desse e-mail. Lembrando, curso Buy and Hold. Esse é o assunto do e-mail, é só buscar lá que você vai ter acesso a todo o conteúdo, beleza? Então vamos aqui entrar no conteúdo sem delongas. Bom, inicialmente, antes de falar sobre estratégia, é importante falar sobre mindset. Isso aqui não é papo de coach nem nada, mas é importante sim você trabalhar também a sua mentalidade se você de fato quer ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. O mindset do investidor de sucesso, eu diria que ele tem 3 principais pilares. Eu vou explicar agora quais são. O primeiro pilar é a paciência, tá? Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais o seu dinheiro vai render, maior vai ser o retorno dos seus investimentos. E eu costumo dizer que investir é como você plantar uma árvore. Você vai estar plantando uma sementinha que com o passar do tempo ela vai se tornar uma árvore gigante, e essa árvore vai te render frutos para você poder viver desses frutos que você plantou. Mas não é do dia para a noite que uma árvore cresce, não é mesmo? Então é importante que você tenha paciência, tá? Não adianta você achar que você vai ganhar muito dinheiro, que vai ficar rico do dia para a noite, pois isso não existe. O que bota dinheiro rápido no seu bolso é o fruto do seu suor, é o seu trabalho. Agora, o dinheiro trabalhando sozinho, que é o que a gente chama de investimento, ele demora um certo tempo para maturar, exceto se você já for um cara que está com muito dinheiro e vai colocar muito dinheiro de uma vez só, 500 mil, 1 milhão de uma vez só na bolsa. Então, esse é o primeiro pilar fundamental, você ter paciência para você esperar os investimentos maturarem. Segundo pilar é a disciplina. Você tem que ter o compromisso com o seu futuro. Você já sabe que o investimento ele é de médio a longo prazo, mas não adianta você poupar uma parte da sua renda uma vez e investir e depois nunca mais fazer nenhum investimento. A estratégia que eu vou te ensinar aqui hoje, ela consiste em você poupar uma parte da sua renda e mensalmente você vai colocando ali nos investimentos que eu vou te informar. Então você tem que ter essa disciplina para você estar comprometido em estar sempre investindo, mesmo que seja com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, independente de qual seja a situação, você tem que fazer um esforço para você poupar e mensalmente você está colocando dinheiro lá, porque é isso que vai te levar à liberdade financeira. E o terceiro e último pilar
é o controle emocional. Eu vejo muita gente perdendo dinheiro nos investimentos por dois principais motivos. O primeiro motivo é a falta de conhecimento. A pessoa não sabe o que está fazendo e aí acaba caindo, às vezes, em algum golpe, ou então utiliza alguma estratégia que ela tem a ilusão que aquilo vai funcionar, mas não funciona. Então, basicamente, a maioria das pessoas que perde dinheiro vem primeiramente da falta de conhecimento, e a segunda questão vem devido à questão emocional. Por quê? Porque é ganância, né? Às vezes a pessoa perde dinheiro, por quê? Porque ela entra em algum investimento, algum golpe, alguma pirâmide financeira com alguma promessa de que ela vai ganhar dinheiro rápido, que ela vai ter ali 10% de rendimento ao mês, do que ela vai dobrar o dinheiro em um mês, em 6 meses. Então a pessoa acaba sendo seduzida por essa promessa que é muito tentadora, mas como ela não tem conhecimento, ela não sabe distinguir que aquilo ali não existe, aquilo ali é uma fantasia e acaba caindo nesse tipo de golpe. Então, isso aí vem da ganância, do fator ganância. Vem também da pessoa colocar todo o dinheiro em investimentos que são extremamente arriscados. Não tem problema você ter uma carteira que tem alguns investimentos arriscados, isso não tem problema. Mas o grande problema é a pessoa, quando ela está gananciosa, ela está vendo aquilo ali subindo, ela vai e coloca o dinheiro todo e aí acaba tomando um tombo muito grande. E também, quando a gente fala de emocional, tem a parte do medo. Quando a gente vai investir em renda variável, quando o próprio nome já diz, renda variável. Então ela varia tanto para cima quanto para baixo. Isso é normal na Bolsa de Valores. Quando você não está preparado, você vê o seu patrimônio desvalorizando, você deixa o medo tomar conta e às vezes você toma uma decisão errada e acaba assumindo prejuízo pelo fator do medo, que também é um fator emocional. Então, quando você for investir, você tem que saber controlar as suas emoções. Não adianta você ter o conhecimento adequado se na hora que acontecer alguma coisa, você deixar essas emoções te dominarem, seja pelo fator da ganância ou seja pelo fator do medo, tá? Então esse é o mindset do investidor de sucesso. Ele tem paciência para esperar o investimento maturar, ele tem disciplina para seguir o planejamento, independente qual seja o cenário, e ele tem um controle emocional para ficar longe aí das tentações, longe dos golpes, né? Ele não deixa a ganância dominar e também não deixa o medo dominar ele. Se você seguir esse tripé do mindset que eu estou te passando, juntamente com esse conhecimento que eu vou te entregar hoje, eu posso te afirmar com absoluta certeza que é impossível você perder dinheiro através dos investimentos e que o retorno que você vai ter vai ser melhor que qualquer investimento tradicional que você faria ali deixando o seu dinheiro no banco. Bom, antes de entrar no conteúdo, antes de aprofundar, é importante eu me apresentar, fazer uma apresentação rápida. Quem que é o Investidor Raiz? Meu nome é Daniel Alvarenga, eu sou formado em administração de empresas, eu formei pelo Centro Universitário UNA. Eu estou investindo desde 2010, tá? Eu já investi em renda fixa lá atrás, eu sempre tive esse mindset de poupar e investir, e estou na bolsa desde 2015. Então tem 7 anos que eu estou investindo, em 2023 vão dar 8 anos. Então tudo que eu vou estar trazendo aqui para você nessa aula de hoje é a experiência que eu adquiri através de todo esse tempo investindo, ou seja, experiência no campo de batalha, juntamente com os conhecimentos que eu adquiri através da minha faculdade, também com o conhecimento que eu adquiri através de dezenas de livros sobre investimentos de autores renomados. Então, nada que eu estou trazendo aqui é meramente achismo, tá? Tudo que eu estou entregando aqui para você hoje é um conhecimento de altíssimo valor que tem total embasamento por trás. E por último, mas não menos importante, eu sou criador do programa Previdenciário de Consultoria Personalizada. Se você ainda não sabe, eu tenho um programa onde eu ajudo pessoas dando consultoria personalizada para pessoas que têm um interesse em multiplicar o patrimônio e viver de renda através dos investimentos. Eu vou falar um pouco mais sobre esse programa de consultoria ao final dessa apresentação. Então, se você tem interesse em acelerar os seus resultados, tem interesse de ter um mentor junto com você te acompanhando, basta aguardar até o final que eu vou te apresentar e te passar todos os detalhes como funciona o meu programa de consultoria. Então, vamos seguir aqui com a aula. Bom, dentro da Bolsa de Valores, nós temos 3 principais estratégias de investimento, que na verdade uma só
é investimento de verdade, as outras duas se chamam especulação. E quando a gente fala de especulação, eu vou resumir aqui para você, é um jogo, é sorte, tá? Agora, quando a gente fala em investir, aí sim é algo que, de fato, você tem um método que é comprovado que vai funcionar. A primeira estratégia é o que a gente chama de day trade. Day trade, resumidamente, como funciona o day trade? É aquele especulador que ele tem o objetivo de obter retorno rápido, né, de imediato, e com isso ele faz as operações de compra e venda no mesmo dia, tá? Então, toda operação que você abre e finaliza no mesmo dia, ela é uma operação de day trade. Por que o day trade não é uma boa opção? Bom, 90%, tá? Isso aqui não sou eu que estou falando, já foi feita uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas, depois você pode pesquisar aí no Google, mais de 90% das pessoas que tentam viver do trade, do day trade, elas perdem dinheiro. Por quê? Porque é uma estratégia extremamente arriscada. E quando a gente fala do curto prazo na bolsa, essas oscilações que acontecem em questão de minutos, segundos, elas são totalmente irracionais. Então, quando você está fazendo um trade, você está tentando prever o imprevisível. Então, por isso que eu falo que é mais sorte do que competência. Então, 90% das pessoas perdem dinheiro, então eu não sugiro você utilizar esse tipo de operação. Além disso, o trade ele também tem uma desvantagem fiscal. Você custa ter bons resultados e quando você tem lucro, você tem que pagar 20% de imposto sobre o seu lucro, dar o seu dinheiro lá para o governo. Então, não sugiro, tá? Tão importante quanto eu falar o que funciona, também é importante eu falar o que não funciona. A segunda questão é o swing trade. O swing trade, ele é um day trade mais alongado. Por quê? Porque ao invés de você comprar para vender no mesmo dia, você vai comprar para vender daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 dias. E por que também não funciona? Porque novamente você está olhando a variação de curto prazo, você está analisando um gráfico. Um trader, tanto o trader quanto o swing trader, ele está seguindo o que a gente chama das tendências dos gráficos, olhando ali para a resistência e o suporte. Ou seja, ele está imaginando até onde uma ação pode cair ou até onde ela pode subir e com isso ele vai lá e vai fazer as suas operações. Porém, conforme eu já mencionei, esse tipo de operação também não funciona porque todo tipo de operação que você tenta prever a variação da bolsa de valores no curto prazo, o que vai acontecer é que você vai ficar ansioso, você vai perder o seu tempo, que você tem que ficar ali acompanhando o mercado e além disso, você vai perder o dinheiro. Então, esse tipo de operação eu também não sugiro você utilizar. E por último, mas não menos importante, nós temos uma estratégia, que é a estratégia vencedora, que eu utilizo e a mesma que todos os grandes investidores do Brasil e do mundo também utilizam, que você não vai precisar ali ficar horas e horas lendo notícia, de frente com o computador, operando, porque muita gente pensa que investir é isso, mas na verdade investimento não é isso. Investir, conforme eu falei, é você focar em conseguir poupar e direcionar os seus recursos para bons ativos. A mentalidade que você tem que ter como investidor é, você tem que acumular a maior quantidade de bons ativos possíveis. Por quê? Porque esses ativos, eles vão cada vez mais valorizar e cada vez mais fazer o seu dinheiro render. Então, como que funciona o buy and hold? Basicamente, aquilo que eu comecei a falar, você vai poupar uma parte da sua renda, investir mensalmente, porém, quando você compra um ativo, você não compra pensando em vender. É como se fosse a mentalidade de um casamento. Quando você quer firmar um compromisso com alguém, você não vai entrar num casamento pensando em se separar, não é mesmo? Se começar assim, já começa errado. Então, na Bolsa de Valores, funciona da mesma forma. Você vai investir com a mentalidade de sócio de uma empresa e com o passar do tempo, quanto mais essa empresa cresce, mais o seu dinheiro vai crescer também. Então, basicamente, o que você tem que entender? Que quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. E as empresas que dão lucro, que têm crescimento no mercado, elas vão se valorizar. E quanto mais tempo você carrega esses ativos, maior vai ser o seu retorno. Pode acontecer de você vender um ativo? Pode acontecer, tá? Pode acontecer, mas você não compra pensando em vender. Então você tem a mentalidade de sócio do negócio, você entende que você está comprando um pedaço de uma empresa e com isso, cada vez mais você vai ter retorno. E com o passar do tempo, você vai recebendo também os dividendos, né? Quando você investe nas ações, que é uma parte do lucro, você vai reinvestindo e vai criando uma bola de neve. Quanto mais ações você tem, mais dividendos você ganha e mais ações você vai acumulando. E a outra vantagem que você tem nisso
é a questão do imposto, tá? Porque se você não vende, você não paga imposto. Então você ainda consegue acumular esse patrimônio sem ter que ficar dando dinheiro aí para o governo e sem ter nenhum estresse de ficar ali o tempo todo acompanhando o mercado. O seu foco é gerar dinheiro, aumentar a sua renda, poupar e jogar o dinheiro na bolsa. Algo extremamente simples que não vai te tomar nenhum tempo. E aqui eu ainda vou te ensinar uma forma mais fácil possível e segura para você iniciar seus investimentos. Então vem comigo. Bom, agora que você já entendeu como funciona a estratégia, você tem que saber quais são os ativos que você tem que comprar, não é mesmo? Que não adianta você saber qual que é a estratégia, mas aí, Daniel, o que eu vou investir? Aonde que eu vou colocar meu dinheiro? Quais são os ativos vencedores que eu posso investir sem ter medo de errar, sem ter medo de perder dinheiro? Vou te apresentar aqui e você vai ficar assustado do quanto vai ser simples você utilizar essa estratégia. Basicamente, você vai precisar apenas de 3 ativos para você construir essa carteira vencedora. E eu vou te mostrar isso agora. Bom, os 3 ativos, né? Você precisa de 3 classes de ativos diferentes para você ter bons resultados na bolsa. E eu vou te explicar isso aqui agora. Primeiro ativo é a renda fixa, tá? Quando eu tô falando de investimento, aqui eu gosto muito de falar de ações, estou te explicando sobre a bolsa, mas a renda fixa, ela também entra numa carteira, principalmente se você é uma pessoa que está iniciando agora, se você é uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que tem um pouco mais de medo de perder dinheiro. A renda fixa, ela vai proteger o seu capital. Então eu digo que o objetivo da renda fixa dentro da sua carteira é dar segurança e liquidez para a sua carteira. Então o que isso quer dizer? Bom, conforme eu falei, a bolsa de valores, ela pode ficar vários anos em alta e vários anos em queda. Isso é normal, não tem nenhum problema a bolsa ficar vários anos em queda. É até melhor para você que vai usar essa estratégia que eu vou estar ensinando. Porém, enquanto a bolsa está em queda, aquelas ações estão desvalorizando, o dinheiro que você tem aqui na renda fixa, ele não vai ser afetado pela queda na bolsa. Então isso aqui é uma forma de você proteger o seu patrimônio da desvalorização nos momentos em que a bolsa está em queda, porque isso vai acontecer, isso aqui é normal. Além disso, ela te dá liquidez. Por que liquidez? Poxa, se você tem um dinheiro ali na renda fixa e a bolsa ela está caindo, você pode usar uma parte desse capital para comprar mais ativos com desconto. Por quê? Porque quando cai, fica mais barato. E se você tem um dinheiro ali na renda fixa, você pode usar esse dinheiro para comprar ativos a preços mais descontados. Então, basicamente, essa renda fixa ela vai proteger o seu patrimônio e ela vai servir como se fosse um dinheiro que você tem no caixa para você comprar mais ativos nos momentos de queda. E além disso, também quando a bolsa está em queda, geralmente a renda fixa está rendendo mais. Então ela vai proteger e ela vai te dar um retorno legal. Segunda classe de ativo são as ações. Conforme eu falei, as ações são os investimentos com maior potencial de retorno no longo prazo. Eu vou mostrar isso aqui durante essa aula, mas fixa aí com você. Qual que é o objetivo de você investir aqui nas ações do Brasil? Porque as ações, apesar de toda a turbulência, elas são os ativos que mais vão te entregar retorno. E terceiro, são os investimentos no exterior. Tão importante quanto você investir em ações aqui no Brasil é também você ter uma parte do seu patrimônio exposta a uma moeda mais forte, a uma economia mais forte. Porque a gente sabe que a nossa moeda, a gente está passando por esse período agora, onde o dólar ele está mais de R$5, sendo que quando foi criado o Plano Real, lá em 1994, era 1 por 1. Então o que acontece? A nossa inflação ela é muito mais alta do que a inflação lá nos Estados Unidos. Então quando você tem uma parte do seu patrimônio investido em uma moeda mais forte, você consegue proteger melhor o seu patrimônio da inflação. Além disso, quando você coloca uma parte do seu patrimônio em uma outra economia, você está evitando, às vezes, algum risco político aqui do Brasil, você está investindo em empresas que são muito mais robustas, que são gigantes, que estão em uma economia muito mais desenvolvida do que a nossa. Então, é importante também você ter uma parte do seu patrimônio em ativos internacionais e eu vou mostrar aqui que isso é extremamente fácil de você fazer, não tem nenhum segredo. Bom, agora eu vou te apresentar quais são os ativos que você precisa comprar para você montar essa carteira de investimentos. Na sequência, eu vou mostrar o desempenho desses ativos, vou explicar o embasamento aqui por trás dessa tese e também vou te mostrar como fazer a gestão dessa carteira de investimentos. Então vem comigo. Bom, em renda fixa, você vai comprar o Tesouro Selic,
Tá, o Tesouro Selic, a grosso modo, falando da forma mais fácil para você entender, é como se fosse uma poupança melhorada. O rendimento do Tesouro Selic, ele vai acompanhar, como o próprio nome diz, a Selic. Hoje, no momento que eu estou gravando essa Masterclass, a Selic está em 13,25. Pode ser que a Selic vá para 14, 14,5. Porém, vai chegar uma hora que a Selic também começa a cair. Então, o rendimento do Tesouro Selic, ele vai acompanhar a variação da taxa Selic. Ele rende mais do que a poupança, porque a poupança ela vai estar rendendo agora, que a Selic passou de 8%, ela vai estar rendendo 0,5% ao mês, aproximadamente. Então, daria ali mais ou menos 6, 6,5%, porque ainda tem uma outra taxa. Já o Tesouro Selic, a gente levando em consideração que a Selic está em 13,25%, renderia 13,25% menos o imposto de renda que já é descontado na hora. Mas mesmo com esse desconto sobre o seu lucro, com certeza o Tesouro Selic vai render mais do que a poupança. E ainda é um investimento mais seguro, porque você está emprestando seu dinheiro para o governo. Se o governo te calotar, é porque o país está quebrado, não é mesmo? Então, existem investimentos mais seguros que a poupança e que rendem mais. E então, quando a gente está falando de renda fixa, você vai investir no Tesouro Selic, beleza? Segundo investimento que você tem que ter em carteira, conforme eu falei, são as ações Brasil. Mas aqui tem um ponto muito importante. Para você investir em uma ação, você tem que saber fazer a análise desse ativo, interpretar as demonstrações financeiras, saber como a empresa ganha dinheiro, como é a concorrência, os fundamentos daquele negócio, análise dos dividendos, estatuto social. Então, tem vários pontos que você precisa saber quando você pensa em investir em uma ação. E o erro que eu vejo de muitas pessoas fazendo é querer comprar uma ação sem nem mesmo saber o que está fazendo. Ela acha que ela já é um gênio, começou agora e do nada ela já vai descobrir os melhores ativos, as melhores ações da Bolsa de Valores. Então não funciona assim. Como eu estou partindo do pressuposto que você está no nível iniciante ainda, qual que é a melhor forma para você fazer esse investimento em ações? Através de ETFs. O que são ETFs? ETF é a sigla em inglês para Exchange Traded Funds. Basicamente é um fundo que você vai comprar através da Bolsa de Valores. É um fundo que ele replica um determinado índice. Poxa, Daniel, me explica melhor que eu não estou entendendo isso aqui. Vou dar um exemplo básico. Quando a gente está falando do Ibovespa, quando você vê lá no noticiário, no jornal sobre o Ibovespa é um índice composto pelas maiores empresas do Brasil. Então você sabe que dentro da Bolsa existe um ETF que ele se chama BOVA11. Quando você compra o BOVA11, são aproximadamente 80 empresas, tá? Você consegue com um único ativo comprar 80 empresas de uma vez só. Então, qual que é a vantagem para quem está começando a investir através de ETFs? Quando você diversifica muito a sua carteira, em, por exemplo, 80 empresas de uma vez, você não precisa saber analisar nenhuma empresa, você só precisa entender qual que é o índice que ela vai acompanhar e escolher um ETF que acompanhe um índice bom, tá? Porque existem vários ETFs aqui na nossa Bolsa de Valores. Então, eu estou dando o exemplo do Ibovespa, que ele pega as maiores empresas, então ele é um ETF que apresenta a média do mercado. Então você poderia sim investir no Ibovespa através do BOVA11, mas eu vou mostrar que um ETF melhor ainda que o Ibovespa, que no caso é o DIVO11. O que é o DIVO11? O DIVO11 é um ETF composto pelo 1/3 das empresas que mais pagaram dividendos nos últimos anos. Então, quando você investe no DIVO11, você está comprando um pacote de ações que são boas pagadoras de dividendos. E qual que é a vantagem disso? Quando a gente seleciona uma empresa que paga bons dividendos, que pagou muitos dividendos, a gente tem um indicador que ele chama de dividend yield, que ele é utilizado para balizar essa carteira. O que é o dividend yield? O dividend yield é um indicador utilizado para você medir o retorno em relação a rendimento que você obteve em relação ao preço que você pagou em determinado ativo. O resultado disso é o dividend yield. Então, quanto mais elevado esse dividend yield, mais tende a estar barato aquele ativo. Então, aqui eu estou te passando uma cesta de empresas que, em tese, elas estão baratas e, mais importante, além de você estar diversificando a sua carteira, você está investindo em ativos que pagaram muitos dividendos. Quando uma empresa paga dividendo, o dividendo é um pedaço do lucro que ela está distribuindo com você por você ser um acionista. Então, você já vai partir do pressuposto que aquela empresa ela tende a ter apresentado lucro, porque não tem como ela pagar muitos dividendos sem ela estar dando lucro. Então, aqui está o pulo do gato.
Você consegue investir em várias ações sem ter que estudar nenhuma ação, sem ter que saber nada, sem precisar saber nem fazer conta, e você ainda consegue ter um bom retorno. O Divo 11, você vai entrar lá, vai comprar o Divo 11, conforme eu falei, ele replica o índice DIV, que é o índice das empresas que mais pagaram dividendos, e ele tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano. A taxa de administração já é descontada lá, você nem percebe. Bom, vou mostrar aqui o Dividend Yield, tá? Caso você não entendeu ainda, eu gosto de ser o mais didático possível, que eu quero que você saia daqui aprendendo. Então vamos lá, eu estou dando um exemplo, como se eu fosse comprar uma ação, ela custa R$10, isso aí é a cotação, o valor da ação, e o dividendo que ela distribuiu nos últimos 12 meses foi R$1. Então, para cada uma ação que está valendo R$10, eu sei que nos últimos 12 meses ela pagou R$1 em dividendos. Então, como que a gente faz essa conta? Eu vou pegar o dividendo, vou dividir pelo valor da cotação, então 1 dividido por 10 igual 0,1. E vou multiplicar por 100 para me tirar a porcentagem. Então, nesse cenário que eu estou te mostrando aqui, se uma ação está valendo R$10, eu sei que ela pagou R$1 nos últimos 12 meses em dividendos, então ela deu um dividend yield de 10%. Agora, vamos passar um outro cenário. Imagina que tem uma ação que ela está valendo R$5 e ela também está distribuindo R$1. Ela pagou R$1 nos últimos 12 meses. Então, qual que seria a conta? Mesma coisa. 1 dividido por 5, só que aí o resultado, em vez de dar 0,1, dá 0,2, que multiplicado por 100, ele dá 20%. Ou seja, no segundo cenário, o dividend yield foi mais elevado. Por quê? Porque eu paguei uma cotação mais baixa frente ao dividendo que eu recebi. Então, esse indicador ele é utilizado para você medir isso. Inclusive, você poderia medir até com imóvel. Imagina se você tem um imóvel de R$100 mil e no ano você ganhou R$10 mil de aluguel. Então, você teve ali um dividend yield de 10%. Ah, você tem um imóvel ali, dando um exemplo, né, para ficar mais fácil para trazer isso aqui para a realidade. Ah, você tem um imóvel que vale 50 mil e você ganhou 10 mil em dividendos em aluguel durante aquele ano. Então, você recebeu 20%. Então, aqui eu estou trazendo para a realidade para ficar mais fácil para você entender. Então, basicamente, quando você pega empresas que estão dentro desse índice, são empresas que tendem a estar mais baratas. Por quê? Porque quanto mais barata ela está, maior vai ficar o dividend yield. Beleza? Então, aqui eu estou te passando ativos que tendem a estar mais descontados e tendem a pagar dividendos e apresentam um resultado melhor do que a média do mercado, que no caso é o Ibovespa. Então, vamos continuar aqui. Bom, aqui eu estou mostrando a composição do DIV 11, tá? Essa composição aqui, olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, deve ter umas 20 empresas aqui e você consegue investir nisso com muito pouco dinheiro. Então aqui a gente tem a questão da diversificação. Um outro ponto importante, olha só, pode ser que quando você veja esse índice ele esteja alterado, porque ele altera a cada 3 meses, pegando as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 2 anos. Porém, esse índice, a gente consegue ver o seguinte, olha só, Cyrela, 10%, Bradespar, 8%, Energias do Brasil, 7%, a gente tem aqui a CEMIG com 7%. Então imagina, se uma dessas empresas quebra, vamos supor que a Cyrela quebrou. Então, se a Cyrela quebrar, você não vai perder todo o seu dinheiro, você vai perder 10% daquele valor que você tinha ali, vai ter uma desvalorização de aproximadamente 10%. Então é impossível você perder todo o seu dinheiro. E a partir do momento que a empresa quebra, na hora que esse índice atualiza, ela sai do índice e entra uma outra empresa no lugar dela, porque ela vai ter parado de pagar dividendos. Então aqui, o risco de você perder dinheiro, selecionando esse ETF, é 0. Então vamos continuar aqui, mostrar aqui para você o desempenho do Ibovespa nos últimos 5 anos. Vale ressaltar que a gente está num período onde a bolsa ela não está saindo muito do lugar. Desde 2020, quando a chegada da pandemia, a bolsa deu uma subida, depois voltou a cair. A gente está mais ou menos ali, na verdade, até abaixo antes da pandemia. Mas, em resumo, se a gente pegar os últimos 5 anos, o BOVA11, que é o Ibovespa, ele entregou uma valorização de 50%. Quando a gente olha para o Divo 11, que é o ETF que eu falei que ele vai superar o mercado, tem estudos que comprovam isso, o Divo 11, ele apresentou uma alta de 77% no mesmo período. Então a gente consegue ver, né, apesar de tudo, né, do cenário, pandemia, de tudo mais, se a gente pega um horizonte longo de investimento, 5 anos aqui ainda não é um horizonte tão longo. Estou trazendo 5 anos para ficar mais fácil da gente comparar. Mas quando a gente olha para 5 anos, a gente consegue ver que é uma tendência de alta em ambos os gráficos. Só que aqui eu vou dar preferência pelo Divo 11, porque a gente consegue ver que ele superou o mercado.
Então, o último ativo, anota aí que você vai colocar em carteira, é o ativo que se chama IVVB11. IVVB11. O IVVB11 é um outro ETF, conforme eu falei, forma mais fácil para você começar, e ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então aqui entra Apple, Microsoft, Facebook, as gigantes aqui da Bolsa Americana. Com muito pouco dinheiro você consegue investir em 500. Lá como a Bolsa ela é muito maior que a nossa, tem muito mais empresas listadas, o índice das maiores empresas ele é composto por 500 empresas. Então aqui com dinheiro muito pequeno você consegue investir em 500 empresas. Imagina qual que é o risco disso aqui, você perder todo o seu dinheiro. Só se as 500 empresas dos Estados Unidos quebrassem. Não é mesmo? E eu vou mostrar aqui o desempenho que você vai ver que o ETF performou muito bem. Além disso, você tem a opção também, se você quiser mandar o seu dinheiro para fora e abrir conta em uma corretora estrangeira, você vai comprar o IVV. Daniel, qual que é a diferença do IVV para o IVVB11? É a mesma coisa, só que a diferença é o seguinte, o IVVB11 é o IVV, ele saiu lá dos Estados Unidos e está sendo vendido aqui para você no Brasil. Então, quando você compra aqui no Brasil, você está comprando em reais. Quando você compra lá fora, você manda o seu dinheiro para fora e o seu dinheiro está em dólar, tá? Mas ambos vão te atender muito bem, eu vou te mostrar isso aqui na prática agora. Característica, eu já falei, replica as 500 maiores empresas e a taxa de administração dele é 0,23. Aqui eu estou te apresentando as 10 maiores posições do S&P 500, pode ser que isso aqui se altere também, mas o que dá para você perceber aqui, ó, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, que é o Google, Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, então são as gigantes empresas já consolidadas que dão bilhões em lucro e inclusive eu aposto que você consome algum serviço ou algum produto de alguma dessas empresas, mas está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro com elas. Continuando aqui, olha só esse histórico de cotações. Se a gente pegar o ETF americano, no dia 12 de julho ele estava 386 dólares e 8 centavos em dólar. A gente consegue ver, eu deixei até em amarelo, que teve uma valorização de 56%. Estou falando do IVV, dinheiro em dólar. Quando a gente traz aqui para o Brasil, a cotação estava R$ 229 no dia 12 de julho de 2022 e ele apresentou uma alta de 147%. Poxa, Daniel, por que que o lá de fora valorizou 56% e o aqui no Brasil valorizou incríveis 180% nos últimos 5 anos? Basicamente pela diferença do dólar. Porque mesmo você comprando aqui no Brasil, você está comprando um ativo lá de fora. Então, quando o dólar sobe, esse ajuste que o dólar faz frente ao real, ele é ajustado na cota do IVVB11. Então, mesmo se você não quiser mandar o seu dinheiro para fora, você quer mais praticidade investir aqui no Brasil, se o real desvalorizar frente ao dólar, essa alteração ela vai refletir na cotação do IVVB11. Então a gente consegue ver que é o mesmo ativo, se você tivesse lá fora, você ia ter valorizado 56% em dólar, trazendo aqui para o Brasil 180% em reais. Aqui eu mostro na prática para você por que você tem que dolarizar a sua carteira. Aqui a gente consegue ver o quanto a nossa moeda perdeu de valor frente ao dólar nesses últimos 5 anos. Então, basicamente, esses são os 3 ativos que você precisa ter em carteira, uma forma extremamente fácil para você investir. E observação importante, quando eu estou falando de IVVB11, ele custa R$ 229. Quando eu falei aqui do DIVO11, ele está custando aproximadamente R$ 65. Ou seja, com R$ 300 você consegue investir nas 80 maiores empresas do Brasil, mais nas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Ou seja, com pouco dinheiro você consegue investir em centenas de ativos, então assim você consegue ter uma carteira diversificada e com baixíssimo risco. E aqui também eu mostrei a performance desses ativos, você conseguiu ver que eles entregaram sim uma valorização, mesmo a gente falando de renda variável, tá? Mesmo passando aí por um momento de pandemia, guerra e tudo mais, a gente consegue ver uma tendência de alta nos últimos anos. Então esses são os 3 principais ativos que você precisa ter. Agora eu vou passar alguns estudos rápidos aqui para você ver o desempenho, entender um pouco melhor. Em seguida eu vou te apresentar como você gerir a sua carteira, eu vou te apresentar a carteira, como gerir a carteira e para finalizar, você que quer ir para o próximo nível, eu vou te apresentar como funciona a minha consultoria. Então vamos continuar aqui? Bom, estou trazendo aqui um gráfico, agora tudo vai fazer sentido na sua cabeça. Presta muita atenção
que esse é um dos momentos mais importantes dessa aula. Bom, esse gráfico ele não está tão atualizado, mas ele vai dar para você entender perfeitamente. Na linha azul é o Ibovespa, na linha enlaranjada é o Selic. Então, ações Selic. O que a gente consegue ver aqui? A Selic ela estava caindo e a bolsa subindo. A gente consegue ver nítido no olho. Olha, eu vou pegar a caneta aqui, olha só. No período de 2000 até aproximadamente aqui, ó. Olha só. A Selic estava em queda, laranjada é a Selic, a bolsa subindo. Mesmo aconteceu. Aí o que aconteceu? O que começou a acontecer? A Selic começou a subir um pouco. Olha só. A bolsa em queda. Selic voltou a cair. Bolsa voltou a subir. Então, o que eu quero mostrar para você? Esses ativos, a gente fala que eles têm uma correlação inversa. Quando um está caindo, o outro está subindo. A tendência é essa. Inclusive, a gente está no momento seguinte. A taxa Selic está subindo e a nossa bolsa está de lado. Ela está em queda. E isso não quer dizer que é ruim, tá? Vou mostrar aqui, vou explicar um pouco melhor. Mas isso aqui é muito bom. Por quê? Porque você tem os dois. Ah, a bolsa está desvalorizando? Olha o meu tesouro Selic rendendo ali. E aí, o que você faz? Você pega o dinheiro que está no Selic, você tira um pouquinho desse dinheiro e usa ele para comprar a bolsa mais barato. Então, nos momentos que as ações estão caindo, que o DIVO 11 está caindo, você vai comprar cada vez mais. Você vai ver que no longo prazo as ações valorizam. E quanto mais você compra na queda, na hora que subir, mais dinheiro você vai ganhar. E enquanto está caindo, a sua carteira, uma parte dela está protegida ali no Tesouro Selic. Então, assim, essa estratégia aqui é fenomenal. É impossível você perder dinheiro. E independente do cenário, você vai estar ganhando dinheiro, tá? Continuando aqui, vamos passar para o próximo gráfico. Essa aqui é a correlação entre o Ibovespa e o dólar. Então, lembra que eu falei que você vai ter o IVV, que ele, de uma forma ou de outra, IVVB11, IVV, você ganha com a alta do dólar? Então, o que acontece? Linha vermelhinha é o dólar. O dólar estava em queda lá, mais ou menos, ficou em queda mais ou menos de 2002 até 2008. Olha o que aconteceu com a bolsa. A bolsa subiu igual um foguete. A bolsa saiu lá de baixo e bateu lá no teto. Então, o que isso quer dizer? A bolsa saiu ali de próximo a 15 mil pontos, me parece aqui. Chegou a bater ali quase 75 mil pontos. Então, a bolsa decolou. E aqui, lembra que você tem os dois ativos? Então, o que acontece? Bolsa caindo, a parte do dólar vai segurar um pouco a sua carteira. O IVVB11 ele vai segurar um pouquinho a sua carteira, pelo menos a parte do dólar, porque o dólar vai estar subindo, a gente está vendo o dólar em alta. E o inverso pode acontecer, pode ter um período que a bolsa vai começar a subir mais, o dólar ele pode desvalorizar um pouco, apesar que no longo prazo o dólar vai valorizar, mas ele pode desvalorizar um pouquinho, mas um vai estar protegendo o outro. Então, você tem uma carteira, que eu costumo dizer aqui, eu vou mostrar ela para você, como você vai alocar, é como um time de futebol. A Selic é como se fosse a zaga, o goleiro. O IVV é o meio de campo. E o atacante é o DIVO 11. Então, você tem uns ativos mais defensivos e ativos mais arrojados. E eles estão funcionando ali entre si, um protegendo o outro. Então, independente do cenário, você vai ter uma carteira que ela vai passar por qualquer turbulência e uma hora o cenário de taxa de juros começa a baixar e as bolsas começam a subir. E como você estava se protegendo e você continuou comprando, né? Que eu falei para você continuar comprando, você vai continuar comprando. Na hora que a bolsa começar a subir, você vai estourar de ganhar dinheiro. Então, basicamente, essa aqui é a composição, por isso que você tem que ter esses ativos. Continuando aqui, eu estou mostrando aqui agora um gráfico. Poxa, Daniel, será que bolsa não é arriscado, mesmo depois de eu te mostrar isso aqui tudo? Bom, aqui tem um estudo feito pelo Jeremy Siegel, que é um estudioso, autor do livro Investindo em Ações no Longo Prazo. Ele fez um estudo de mais de 200 anos em $1 investido nos principais ativos lá dos Estados Unidos. E você vai ficar assustado com o retorno. Olha só, $1... Lá em 1802, tá aqui ó, $1, ele teria se transformado em 2012 em 704 mil dólares, quase 705 mil dólares. Então o valor investido em ações replicado com o passar do tempo, entrariam os dividendos, seriam replicados, seria equivalente a 705 mil dólares com o passar desse tempo. Quando a gente pega os títulos de renda fixa, que são os bonds, e também os bills, $1 teria virado 1.778 dólares e nos bills $281 apenas em todo esse prazo.
Temos também o ouro, né? Às vezes você tem a curiosidade, poxa, investir em ouro é muito bom. Bom, $1 em 200 anos teria virado 4,52. E o próprio dólar, o que aconteceu se você deixou o dinheiro debaixo do colchão? $1 teria se transformado em 0,5 cents. Por quê? Porque esse estudo ele está levando em consideração a inflação, tá? Então, mesmo com a inflação, olha só o que aconteceu aqui com as ações. Então, disparado, as ações são o melhor investimento no longo prazo. Por isso que eu falei no início da aula ali do mindset, da paciência. Porque se você tem bons ativos, com certeza você vai ganhar muito dinheiro no longo prazo, contando que você carregue esses ativos e de preferência que você continue comprando, principalmente nas baixas. E aqui uma outra questão que eu gosto de mostrar, quando a gente fala de renda variável, a gente sabe que varia para cima e para baixo, mas se você olhar o gráfico, olha aqui, ó, esse aqui é o gráfico, ó, tô acompanhando aqui de vermelho, das ações. É quase uma linha reta para cima, tá? Não, a bolsa, no período longo de tempo, ela nunca vai para baixo, você sabe que ela vai para cima. Então, tudo que você precisa fazer é controlar o seu emocional e não vender igual um desesperado esses ativos que eu estou te passando aqui. Mas e Daniel, e no Brasil? Como que será que no Brasil? Bom, a gente pegar o Ibovespa de 1994, ele estava aqui, olha só, estou riscando aqui embaixo, 5.000 pontos. Em 2019, ele chegou a mais de 100 mil, aproximadamente 110 mil pontos. Então aqui a gente consegue ver, teve períodos de baixa, olha só, ficou mais ou menos de 2009 a 2015 caindo. Imagina quem ficou comprando esse tempo todo, caindo, e você ali comprando, colocando seu dinheiro. Do nada, de 2015, o Ibovespa, olha só, ele saiu aqui de próximo de 40 mil pontos e foi para 120 mil. Então aqui que você vai ganhar muito dinheiro, tá? Comprando na baixa. E além disso, você tem ali os outros ativos para segurar sua carteira nesse momento de baixa. Mas quando a gente olha a longo prazo, tá nítido aqui, né? Não precisa desenhar, já tá aqui. Já deu para ver que as ações, sim, apresentaram um ótimo retorno. E a gente está falando do Brasil. Não estou falando dos Estados Unidos, estou falando do Brasil, que é um país extremamente louco, né? Cada hora é uma coisa. Mas ainda assim, mesmo com toda a turbulência, a gente consegue ver que apresentou um retorno fenomenal, que também as ações Brasil. Agora, a montagem da carteira, né? Momento muito importante. Daniel, como que eu vou colocar aqui? Como que eu vou distribuir esses ativos? Eu já sei que eu preciso comprar o Tesouro Selic, porque ele vai me dar segurança, ele é um dinheiro que está ali no caixa, taxa de juros está alta, ele está rendendo bem, eu posso usar um pouco desse dinheiro para comprar mais ações, beleza. Eu sei que eu tenho o Divo 11, que ele é um ETF ali que ele vai performar até mesmo melhor do que o Ibovespa, são ações, vão entregar um retorno muito bom aí no longo prazo. E eu sei também que eu tenho que ter uma parte ali nas ações estrangeiras por causa do dólar e tudo mais. Como que eu vou montar isso aqui? Bom, vou passar uma carteira simples para você que é moderado. Se você quiser fazer alguma alteração, você pode fazer. Mas basicamente, o que você vai ter? Você vai ter 40% no Tesouro Selic, 30% no Divo 11 e 30% no IVVB 11. Se você seguir isso aqui, é impossível dar errado, tá? E aqui você já sabe, tudo que você precisa fazer é poupar o seu dinheiro e direcionar para esses ativos dentro dessa medida. Então aqui eu estou passando, além dos ativos, eu estou te passando o percentual. Então tá aqui a receita do bolo para você ganhar muito dinheiro com investimento da forma mais fácil, seguro e rentável. Agora eu vou passar um ponto aqui para não falar, poxa, o Daniel não fala nada de negativo. Dentro dessa estratégia de você começar com ETFs, tem uma única desvantagem, que é o seguinte: aqui no Brasil, se você for investir no Divo 11 ou no IVVB 11, esses ETFs, o dividendo que as empresas pagam, eles não caem na sua conta, eles são automaticamente reinvestidos dentro do fundo. Então tem uma certa praticidade, só que no longo prazo, depois que você ganhar muito dinheiro, você quiser gastar esse dinheiro, você vai ter que vender os ativos, tá? Mas é muito melhor do que qualquer investimento tradicional, tá? Esse retorno aqui com a previdência privada, CDB, deixar dinheiro ali no banco, título de capitalização, que nem é investimento, consórcio, que também nem é investimento, muito prático e seguro. Então é aquilo que eu tô falando, a forma mais fácil, segura e rentável para você investir. Conforme eu falei, para você ter um desempenho melhor que isso aqui, você tem que ser acima da média. Para você ser acima da média, você tem que estudar bastante para você ter um conhecimento acima da média. Então, às vezes, você ter a humildade para fazer isso aqui, é o certo, é o que vai dar certo com certeza. Mas às vezes, se a pessoa
acha que ela é muito boa, já vai começar muito bem, ela vai tentar ali fazer por conta própria, né? Adivinhar quais são os melhores ativos e vai acabar perdendo dinheiro. Então, basicamente, são esses 3 ativos muito simples. Vou entregar mais um bônus aqui, tá? Seria o ativo BIT11, BITH11, que é um ETF, onde se você quiser ser um pouco mais arrojado, você pode separar até, no máximo, 5% da sua carteira para colocar nesse ativo, que é o Bitcoin. Através da nossa bolsa, você também tem a possibilidade de investir em Bitcoin, tá? Então, tem um ETF que você investe em Bitcoin, que é o BIT11. Se você quiser dar uma pimentada a mais na sua carteira, você pode colocar até 5% aqui no BIT11. Aí você teria que tirar de algum lugar. Ah, vou colocar 5% em Bitcoin. Você pode tirar do Tesouro Selic, aí é com você, beleza? Ah, Daniel, não quero saber de criptomoeda, não coloca. Aqui eu passei os 3 principais, com certeza com eles você vai conseguir se dar bem. Se você quiser apimentar um pouquinho mais, eu estou sugerindo um ativo a mais de bônus para você que está me acompanhando até aqui. Agora eu vou entrar aqui em uma planilha para mostrar rapidamente como é feita a gestão da carteira e em seguida vou apresentar os planos do meu programa de consultoria. Então presta muita atenção que essa parte também é muito importante. Bom, como funciona essa planilha? Você pode às vezes usar algum aplicativo, tá? Tem vários aplicativos, mas se você quiser usar a planilha ou você usa até um controle no papel, o importante é só você conseguir visualizar qual que é o percentual que você tem em cada ativo. Então, como que vai ser feita a gestão da carteira? Eu estou dando exemplo aqui exatamente com os 3 ativos. Aqui a gente tem Selic, que é o Tesouro Selic, Divo 11 e VVB 11. Dando um exemplo, vou até aumentar aqui a tela, que você tem R$4.000 no Selic, R$3.000 no Divo 11 e R$3.000 no VVB 11. Então, aqui está a carteira perfeita. Tá? Aqui ó, tem a nota 4, 3 e 3. O que quer dizer essa nota? Essa nota ela mostra quanto que eu quero ter em carteira. Então, se eu coloquei nota 4, carteira ideal está 40%. Colori aqui, olha. Nota 3, percentual ideal 30%. Nota 3, percentual ideal 30%. Então aqui a planilha ela já está prontinha para você. Tudo que você vai precisar fazer é, quando você fizer as suas compras, você vai atualizar essa planilha. Então vamos dar um exemplo que você fez lá seu primeiro investimento, você colocou lá R$300 no Selic, R$150 no Divo 11 e 229. Você comprou uma cota do IVVB 11. A própria planilha, olha que interessante, ela já vai te mostrar o que você precisa comprar. Olha que bacana. Qual que é o ideal? 40%, 30-30. Como que está a carteira? 44 no Selic, 22 no Divo e 33 no IVVB 11. Então aqui você já consegue ver que está faltando você colocar dinheiro no Divo 11. Olha só, o ideal era 30 e você está com 22. Vou colorir aqui de vermelho para ficar mais fácil de ver. Então, basicamente, quando você for investir, você vai pegar uma parte do seu dinheiro, todos os meses vai poupar, vai colocar o dinheiro lá e você vai comprar sempre o ativo que está mais longe do seu objetivo. Então, no caso aqui, seria o Divo 11. Eu poderia dar inúmeros exemplos, tá? Vou dar outro exemplo. Vamos supor que agora eu comprei o Divo 11, eu fui lá e coloquei R$300 no Divo 11, agora estou com 450. Olha só o que aconteceu. Eu fiquei com 45% no Divo 11, 30% no Selic e 23% no IVVB 11. Ambos estão mais longe do meu objetivo. Então, quando eu for colocar o dinheiro, eu vou colocar o dinheiro no Selic e vou colocar no IVVB 11. Então, a única coisa que você precisa fazer aqui é, quando você for entrar para fazer o seu investimento, você vai olhar, você pode usar um aplicativo ou se você quiser usar essa planilha, você vai atualizar quanto que você tem em cada ativo, você vai abrir a conta lá da sua corretora, vai olhar quanto que você tem, você vai atualizar, eu vou atualizar aqui aleatoriamente, ó, 450, 500, 200. Olha aí eu já vou conseguir ver, poxa, eu tinha que ter 40, 30, 30, agora eu tô com 39, só que aqui eu tô com 43, tá sobrando e aqui tá faltando, olha só, o IVVB 11 só tem 17, então eu vou comprar IVVB 11. Então o que você vai fazer? Você sempre vai atualizar e comprar aquele ativo que tá mais longe do objetivo. E por que é isso, Daniel? Tudo isso tem um fundamento também. Pensa junto comigo, qual que é o raciocínio? Conforme eu já mostrei aqui no decorrer dessa aula, a Bolsa de Valores ela sobe caindo. E qual que é a mentalidade que eu falei também sobre mindset? O ser humano ele é ganancioso.
Então, quando você está olhando as cotações, principalmente você que começou a investir tem pouco tempo, você vai ficar ali olhando todo dia e você vai ficar olhando curto prazo. Poxa, e viver tá que eu valorizo, eu divo nada. E aí, qual que é a tendência? Você vai querer comprar aquele que está subindo. E aquele que está caindo, você não vai querer comprar, às vezes você vai querer vender. Não é mesmo? E aqui, isso aqui é errado. Por quê? Pensa comigo. Se esse Divo 11, ele estava R$ 66, vou dar um exemplo, ele caiu para R$ 33, você tinha 500, agora você tem 250 aqui, você concorda comigo que o dinheiro que você iria usar para comprar uma cota de 66, agora você consegue comprar 2 cotas de R$ 33. E você sabe que no longo prazo vai valorizar. Então, quanto mais está caindo, mais barato fica para você comprar, você consegue aumentar mais, comprar mais ativos e quando valoriza você ganha muito mais dinheiro. Então, essa planilha, ela vai pensar por você, ela vai evitar que você seja um cara medroso ou seja uma pessoa gananciosa e tome decisões erradas, porque você vai estar sempre, o que está subindo, você vai deixar lá quietinho, e o que está caindo você vai comprar. E uma hora ele vai subir também, você vai ganhar mais dinheiro. E o que está subindo, já valorizou muito, já ficou mais caro, você vai deixar ele lá quietinho. Para que você vai comprar um negócio que está caro? Não é mesmo? Na vida real não é assim? Você não procura, gosta de comprar uma promoção, de uma roupa nova, um aparelho, celular, seja lá o que for, você não gosta de comprar barato e evita comprar quando está muito caro? Então, na bolsa também é assim. Essa planilha, ela vai te ajudar a fazer essa gestão inteligente da sua carteira. Então, basicamente aqui você já tem tudo que você precisa para investir da forma mais fácil, segura e rentável possível. Espero que você comece os seus investimentos. Vou deixar aqui meu arroba aqui na tela, você que está assistindo essa aula, para você me seguir também no YouTube, né? Importante que você acompanhe meus conteúdos para você aprender mais. Meu arroba do meu Instagram também vai estar na tela. Quando você iniciar, me marque lá que eu vou querer ver o seu progresso através dos investimentos. Vou ficar muito contente em ver você executando. E agora também você tem a opção de você fazer isso tudo sozinho, né? Você começar dessa forma, dar os primeiros passos, continuar estudando para depois você aprender a analisar ações, você aprender a montar a sua carteira mais com a sua cara. Ou você tem a opção de ter o acompanhamento comigo, já estou há 7 anos no mercado e vou estar entregando o melhor para você maximizar os seus retornos e reduzir os riscos da sua carteira. Então, se você quer ir para o próximo nível, se você quer ter um acompanhamento, quer acelerar os seus resultados, eu vou estar agora te apresentando como funciona o meu programa de consultoria. Vou te pedir para prestar muita atenção aqui para não ficar nenhuma dúvida. Bom, aqui dentro do meu programa de consultoria, eu tenho 3 principais planos que vai muito de cada um. Eu tenho um plano que é mais para quem quer uma carteira e quer fazer sozinho, eu tenho um plano para quem quer um acompanhamento mais de perto, mas em resumo, esse meu programa de consultoria, ele é direcionado para pessoas que têm um interesse em multiplicar o patrimônio e receber uma renda extra vitalícia para o resto da vida, até chegar em um patamar onde essa renda seja suficiente para cobrir todos os seus custos de vida, ou seja, você está aposentado vivendo de renda, além disso com um patrimônio gigante de milhões na sua conta, gerando uma renda para você todos os meses e, quiçá, você chegar em um patamar onde você vai estar ganhando tanta renda com seus investimentos que você não consegue nem gastar todo o seu dinheiro. Então esse aqui é o objetivo que eu tenho dentro dos meus programas de consultoria. Ele é totalmente direcionado para pessoas que queiram atingir a liberdade financeira e também garantir a liberdade financeira dos seus familiares, das futuras gerações, porque essa estratégia ela vai continuar rendendo renda para o resto da vida. É um rendimento vitalício que essas carteiras de investimento que eu monto proporcionam. Então vamos entrar aqui. Primeiro plano é o plano prata. O que você ganha dentro do plano prata? Ele é um pacote com vários benefícios, tá? Se eu fosse vender separadamente, às vezes eu ainda faço algum benefício separado, mas atualmente eu estou trabalhando basicamente com esses 3 planos. Então tem uma carteira de investimentos personalizada. Como que funciona essa carteira? Eu vou fazer uma análise, um diagnóstico do seu perfil de investidor, de quais são os seus objetivos, de onde você quer chegar e com base nisso eu vou te entregar uma carteira totalmente personalizada. Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira para colocar o dinheiro já para render. Então aqui você também tem a vantagem de você já ter algo pronto para você executar.
Ah, Daniel, estou um pouco sem tempo para estudar. Não tem problema. Deixa comigo que eu vou te entregar o mapa para você colocar o seu dinheiro para trabalhar. Então, você ganha uma carteira. Geralmente, eu cobrava R$500 quando eu vendia essas carteiras avulsas. Além disso, você ganha também acesso ao curso Investidor Raiz, que é o meu conteúdo, onde eu pego do absoluto básico, desde a parte de como você organizar suas finanças, até a parte mais avançada, que é como você fazer uma análise de ações, como você montar uma carteira de investimentos vencedora para você poder viver de renda. Então, aqui você tem todo o conhecimento também para você estar investindo da maneira correta. Esse curso eu costumava abrir ele por R$1.000. No momento está fechado, tá? Se você quisesse comprar, você não conseguiria adquirir somente o curso. Eu venderia ele quando eu abro turma, geralmente é R$1.000. Além disso, você ganha um mês de mentoria via WhatsApp comigo. Essa mentoria é: Daniel, qualquer dúvida que você tiver sobre investimento, você tem acesso diretamente a mim, ao seu mentor. Não é terceiros, grupo ali que fica, às vezes alguém te responde, não responde, não. Diretamente a mim, onde eu vou te dar todo o suporte necessário para você tirar qualquer dúvida que você tiver, para você ser bem orientado, para você fazer tudo da maneira correta, tá? Você ganha um mês de acompanhamento comigo. Isso aqui não tem como eu precificar, mas se eu fosse cobrar, eu poderia cobrar tranquilamente R$200 para dar essa consultoria via WhatsApp. Além disso, você ganha acesso a um grupo de network no Telegram, onde tem outros alunos, outros mentorados que já estão recebendo essa renda extra vitalícia todos os meses através dos investimentos, e você pode trocar experiências, trocar informações, e além disso também eu costumo postar conteúdos dentro desse grupo no Telegram. Então você vai ter uma forma a mais de você aprender e trocar experiências. Se eu fosse cobrar, é claro que isso aqui também não tem como precificar, mas poderia cobrar tranquilamente R$200 para você fazer parte desse grupo. Somando todos esses benefícios, daria R$1.700. Mas não se preocupa que vai ficar muito mais barato do que você imagina. Esse plano prata, no momento que eu estou apresentando aqui para você, pode ter alguma alteração, tá? Isso aqui eu posso fazer alguma mudança nos valores sem aviso prévio, mas hoje ele está saindo por R$497 ou em até 12 vezes de R$49,62 no cartão de crédito. Então está extremamente acessível, né? Por todos esses benefícios, tudo que você precisa para você ter ali a sua carteira e depois você aprender para cada vez mais você se desenvolver. Lembrando que dentro desse plano, o acesso ao curso Investidor Raiz é durante um ano. E aqui em desconto daria um total de R$1.203 se você fosse adquirir avulso, apesar de ter coisas aqui que eu não estou vendendo nada avulso, mas se eu fosse cobrar avulso, daria aí um desconto de R$1.203 dentro desse plano. Segundo plano é o plano ouro. Dentro desse plano, o que eu te entrego? Bom, você vai receber a carteira personalizada, da mesma forma que no plano prata, só que aqui você já começa a ter mais benefícios. Você ganha uma sessão estratégica comigo. Como funciona essa sessão? A gente vai fazer uma chamada de vídeo, olho no olho. Eu vou te apresentar o seu planejamento estratégico de investimentos, juntamente com a sua carteira. Vou fazer uma análise macroeconômica, por que a sua carteira está sendo montada assim. Lembrando que a carteira já é personalizada, mas eu vou destrinchar a carteira na sua frente, vou desconstruir, vou te mostrar a estratégia por trás da carteira, como você vai gerir essa carteira de investimentos, por que você está investindo em cada ativo. Vou analisar cada ativo aqui para você. Então vai ser uma verdadeira consultoria, uma aula de investimentos onde você não teria em nenhum local uma aula assim ao vivo comigo, com o mentor, te entregando ali um mapa para você colocar o seu dinheiro para render, tá? Então, se eu fosse cobrar separado, essa sessão estratégica eu poderia cobrar aí tranquilamente R$700. Além disso, acompanhamento via WhatsApp, em vez de ser um mês, ele vai ser 3 meses, tá? 3 meses com eu à sua disposição para poder te orientar e tirar todas as suas dúvidas na hora que você precisar, para você ficar tranquilo na hora de investir. Esse acompanhamento poderia cobrar R$500, tá? Se eu fosse cobrar. Além disso, você ganha também o curso Investidor Raiz, só que em vez de um ano, você ganha 2 anos de acesso. Esse plus aqui de 2 anos, geralmente, quando eu fosse liberar, teria um adicional, né? Em vez de ser R$1.000, iria para R$1.300, porque é um ano a mais de acesso aqui no plano prata. Além disso, também você ganha acesso ao grupo de network no Telegram. Somando todos esses benefícios, daria um total de R$3.200. Só que dentro do plano ouro, vai sair por apenas R$997 ou em 12 vezes de R$99,50 no cartão de crédito. Lembrando que dá para parcelar em menos parcelas, mas vai até 12 vezes.
Por último, mas não menos importante, você ganha um desconto aí de R$ 2.203 assinando esse plano. Então esse plano aqui é mais para você que quer ter um acompanhamento maior, né? 3 meses, ter uma sessão estratégica, ter uma verdadeira aula, uma verdadeira consultoria comigo de investimentos. Você tem essa opção do segundo plano. E além disso, tem também o terceiro plano, que é o plano raiz. Esse plano, quem quer um acompanhamento mais de perto, geralmente gosta mais desse plano. É um plano que para mim eu acabo meio que tomando prejuízo, né? Porque me demanda muito mais tempo. Mas eu vou explicar aqui para você como funciona o plano raiz. Bom, o plano raiz é um plano para você que quer ganhar dinheiro sem precisar fazer nenhum esforço. O único esforço é poupar uma parte da sua renda. Por quê? Você vai ter um ano com a sua carteira de investimentos sendo gerida por mim. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu vou fazer o monitoramento e a gestão da sua carteira de investimentos durante um ano. Então você vai ter a minha cabeça pensando para você, para fazer o seu dinheiro render o máximo possível e também prevenindo você dos riscos do mercado. Essa gestão da carteira, se eu fosse cobrar avulso por um ano, eu poderia cobrar tranquilamente R$2.000, porque é algo que de fato você vai estar aproveitando as melhores oportunidades do mercado e evitando cometer qualquer tipo de erro desnecessário. Além disso, você ganha 4 sessões estratégicas comigo. Então, ao invés de ser uma sessão estratégica, você vai ganhar 4 a cada 3 meses. Inicialmente, eu vou te apresentar a sua carteira, lembrando que totalmente personalizada. Vou te apresentar o planejamento estratégico, como que eu vou gerir essa carteira, o que que eu estou vendo, toda aquela consultoria que eu te falei no plano prata, só que aqui você ganha 4 consultorias. A cada 3 meses, nós iremos fazer uma reunião. Dentro dessa reunião, eu vou te apresentar a sua carteira. Eu tenho um sistema onde a sua carteira vai estar consolidada dentro desse sistema e eu vou te apresentar tudo que está acontecendo com a sua carteira de investimento. Então a única coisa que você vai fazer é poupar um pouco do seu dinheiro, mandar para a sua conta da sua corretora e eu vou te falar, olha, você vai investir nisso. Daniel, eu quero investir, em que eu invisto agora? Você vai investir nisso? Olha, entrou um dividendo. Vou te avisar sempre que entrou dividendo. Então, tudo que surgir de oportunidade dentro desse um ano para botar dinheiro no seu bolso, eu vou estar atento e monitorando para poder te ajudar. E além disso, você vai ter essa prestação de compra. Além disso, você vai ter essa prestação de contas a cada 3 meses. E você vai ver na prática como que é a tomada de decisão, o que está acontecendo, por que eu estou comprando isso, por que eu estou vendendo. Então você vai ver na prática como gerir os investimentos da melhor forma possível. Então se eu fosse somar esses 2 benefícios, eu poderia cobrar R$2.000 da gestão da carteira mais R$1.000 das 4 sessões estratégicas. Além disso, você ganha acesso vitalício ao curso Investidor Raiz, a todas as atualizações. Então, se daqui 10 anos eu continuar atualizando esse conteúdo, você ainda vai ter acesso a esse conteúdo e mais todas as atualizações. Então, o valor que você vai pagar uma única vez para você ter o benefício para o resto da vida. Além disso, também você vai ter acesso à minha Masterclass sobre fundos imobiliários, mostrando como você analisar, como você selecionar os melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Cobrando a avulso aqui, eu poderia cobrar R$500 pela Masterclass. Mais uma Masterclass de investimento no exterior, mostrando como investir no exterior e ganhar dividendos, receita em dólar. Vitalício também, tudo isso vitalício, mais aulas sobre declaração de imposto de renda. Até isso você tem. Então, se você quer fazer a declaração você mesmo, você vai ter as aulas mostrando o exato passo a passo como você declarar os seus impostos. Tá? Só isso aqui também poderia cobrar R$500 tranquilamente. Além disso, entra o grupo de network no Telegram. Somando todos esses benefícios, daria R$6.200. Mas calma, fica tranquilo. Preço ridiculamente barato pelos benefícios que eu estou entregando. Esse plano raiz, ele está saindo por R$2.297 ou em até 12 vezes de R$222,26 para você ter todos esses benefícios. Então, dentro desse plano, você faz uma economia de R$3.903, que seria o total de descontos que eu estou entregando dentro desse plano. Então aqui são os 3 planos, tá? Basicamente são esses os planos. Fiz aqui a apresentação para você. Para você entrar dentro desse programa de consultoria, vai ter um link logo abaixo, tá? Você vai clicar nesse link, tem um botão logo abaixo para você entrar em contato com a minha equipe. Se surgir alguma outra dúvida, você também pode esclarecer com a minha equipe. E lá também você vai ter as orientações para você fazer a sua inscrição, tá? Então tá aqui, se você quer ir para o próximo nível, tá feito aqui o convite. Espero que você tenha gostado dessa aula de investimentos, que você coloque em prática o que eu te ensinei
E conforme eu te falei, se você quiser contar com a minha ajuda, com o meu suporte, com as minhas orientações para acelerar, para você ganhar dinheiro ainda mais rápido, é só você clicar no botão logo abaixo, entrar em contato com a minha equipe para você realizar a sua inscrição. Mas não perde muito tempo, porque conforme eu falei, esses valores eles podem ser alterados de acordo com a demanda que eu for tendo, porque isso aqui, querendo ou não, para mim ajudar uma quantidade muito grande de pessoas, acaba ficando muito lotada a agenda e com isso eu vou acabar tendo que subir os preços, tá? Então, atualmente está extremamente barato. Se você tem interesse nesse programa, entre em contato com a minha equipe para você ter todas as informações e realizar a sua inscrição. Vamos juntos rumo à liberdade financeira.